Todos os domingos eu venho para EBD. Venha conhecer, espero por você. Paz do Senhor, classe mensageiros, irmãos e irmãs, que mais uma vez aqui conosco vamos participar da Escola Bíblica Dominical deste domingo, né? Ainda no caráter de videoaula, mas estamos no finalzinho aí dessas videoaulas, né, gente? Mês que vem aí nós vamos estar juntos, graças a Deus, para nós aprendermos de perto, né, a palavra do Senhor. Temas tão importantes, né? E é tão bom a gente estar reunido ali, discutindo os assuntos, né, aprendendo junto, né, a palavra do Senhor. Mas por hora, então, nós vamos mais uma vez aprender aqui juntos através desta videoaula. A lição deste domingo, dia 30 do mês 8, né, de agosto, a lição deste domingo é a de número 9. Os gibeonitas enganam Josué. Nós vamos ver a história de Josué, que assim como nós estamos vendo nas lições passadas, que ele vem vindo conquistando com o povo de Deus, a liderança. Josué vem conquistando as cidades, conquistou a cidade de Ai, né, a Jericó, e agora chegamos sobre a cidade dos gibeonitas, né? No texto do dia diz assim: portanto, vede prudentemente como andai, não como nécios, mas como sábios. Efésios 5,15, né? É uma palavra em que dá um alerta às nossas vidas, para que nós temos que andar como sábios, né? Temos que estar sempre vigilante. Esta é a ordem do Senhor, porque o inimigo ele está sempre armando as suas ciladas para nos enganar, para nos destruir, para fazer com que nós viemos a pecar. Então, por isso que aqui diz a palavra, né, que nós temos que andar prudentemente, né? Ser prudente, tomar cuidado em cada atitude, pedir orientação a Deus nas nossas necessidades, nas nossas decisões. Isso é importantíssimo. É muito importante colocarmos Deus na frente de todos os nossos projetos. E nós vamos ver aqui, estudar nesta lição sobre isso. Precisamos estar vigilantes quanto àqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. A lição do Josué está do texto bíblico está em Josué 9, do 1 ao 6, e o 15 e 16. Então, é o capítulo 9, dos versículos do 1 ao 6 e o versículo 15 e 16. Vai falar sobre os países, as cidades ali vizinhas que começam então a descobrir, né? Começam a temer as cidades, os reis começam a temer porque Josué começa as conquistas. Então a cidade de Gibeão, ela faz uma artimanha com Josué. Nós vamos aprender à frente sobre isso. Vamos ver esta palavra. No capítulo 15, no capítulo 9, versículo 15, diz assim: Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazer concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Nós percebemos aqui nesta lição que Josué, um comandante, um servo de Deus, foi enganado. Ele foi enganado pelos gibeonitas, né? Os gibeonitas fizeram uma artimanha, uma maneira com que eles
prometesse, não matar eles. E dessa forma os israelitas tiveram que cumprir a palavra. Na introdução diz assim: as notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. É isso que nós vamos estudar. É o inimigo com os seus planos, com a sua maneira de querer fazer com que nós venhamos cometer um pecado, desagradar a Deus. E dessa forma nós pagamos preços caros, muitas vezes por nós desobedecermos ou por falta de vigilância, de andarmos nércios, como diz a palavra que nós lemos aqui. Não como nércios, porque senão nós vamos ser enganados, não como ignorantes. Nós não vamos andar como ignorantes, nós vamos andar, entendeu? Como inteligentes, como sábios. Nós, como conhecedor da palavra de Deus, nós sabemos das artimanhas de antemão que o inimigo ele está querendo fazer em nossas vidas, querendo fazer com nossas famílias, conosco, através de várias artimanhas. É na área sentimental, é na área familiar, é na área escolar, no seu trabalho, onde você estiver. O inimigo ele não cansa de querer te entristecer, de querer fazer com que você venha sair dos planos de Deus. E diz assim: Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobrem que era tudo mentira, que era uma farsa que eles fizeram. No tópico 1, diz assim: o inimigo se une contra Israel. A inveja dos inimigos. O capítulo 9 do livro de Josué tem início com as notícias da vitória dos hebreus sobre os habitantes da terra. Então nós vemos que todo mundo ficou sabendo, os reinos ali que estavam por perto ficou sabendo das vitórias, da conquista de Israel, começaram a temer. Até então, o inimigo, como ele trabalha, até então esse povo era tudo contra um ou outro. Havia ali vários reinos que constantemente eles lutavam um com o outro. Mas agora, quando Israel começa a conquistar, ele se une. Estranhamente, ele se une para ir contra Israel. Então, nós vemos o tamanho do potencial que o inimigo faz. Até então, eles não se uniam, viviam em guerras entre si. Mas agora que o povo de Deus está a caminho e vai conquistar essas terras, e o inimigo, sabendo disso, se une para tentar destruir Israel. Mas Israel está embasado na palavra de Deus, ele está estruturado, eles estão com fé, eles estão agora para conquistar, é uma promessa que eles vão receber. Então, mesmo com essa artimanha do inimigo de se unir, eles não ganhariam e não ganharam a peleja. Só que o inimigo ele não desiste, ele vai tentando de outras formas. Então, dessa forma, juntando, não deu certo. Então, ele vai tentando, cada vez mais juntando, E diz no tópico 2, no finalzinho: não importava o tamanho do exército, podia reunir todas as coligações ali, todos os reinos, pois Deus estava ao lado do seu povo, Israel. Então, desta forma, o inimigo não teve isto. Constantemente foram destruídos. Mas o inimigo, o diabo, ele é astuto. Nós vamos ver o que ele vai armar mais à frente. O mal atua em várias frentes. Os cananeus se ajuntaram para combater Israel de modo ardiloso, mentiroso. No Novo Testamento, a palavra grega corresponde, mentiroso, corresponde para astúcia e panurgia, a qual igualmente pode significar artimanha, sagacidade ou sabedoria ilusória, uma sabedoria falsa, Eles estavam planejando para pegar o povo de Israel.
e foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo da mesma forma que Eva. Até Paulo falou sobre esse engano, né? Sobre tomar cuidado com as artimanhas do inimigo. Paulo tinha esse medo porque o inimigo poderia enganar a igreja. Eva foi iludida, Josué também. E nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância. Porque o inimigo, ele está sempre armando uma situação diferente. No tópico 3, nós vamos ver uma nova situação. Eles tentaram juntar, não deu. Agora a situação que o inimigo trama através dos gibeonitas. As aparências enganam. Os gibeonitas fizeram uma encenação a fim de seduzir o povo de Deus. Eles disfarçaram muito bem, a ponto de enganar um general experiente como Josué. Eles encenaram, vieram, falaram que era um povo distante, que queria fazer uma aliança com Israel, e Josué, num momento sem estar ligado, né? Sem tomar um cuidado, devido cuidado de consultar a Deus, ele então sela esta aliança com este povo. E esse povo não era de longe, era de perto, os gibeonitas estavam ali perto deles. Daí 3 dias eles descobrem. Até então, quando eles descobrem, já é tarde, porque o povo de Israel havia feito um juramento de não fazer nenhum mal a eles, de não matar a eles. Então percebe-se então que por causa de um juramento, por causa de não ter tomado cuidado, não ter pedido direção a Deus, tanto Josué como os príncipes, os líderes inteiros, né, estavam junto com essa aliança com os gibeonitas. Então, os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa piedade, a melhor safra de seus vinhos, em odres velhos e remendados, e além de pão mofado, outros itens apetitosos, valorosos da sua gastronomia. Então eles vieram, presentearam o povo de Israel, os líderes dela, trouxeram o melhor pão, trouxeram vinhos saborosos, né, da gastronomia deles, coisas finas. E com isso eles conseguiram enganar um grande líder, né, experiente, um general, e todos os seus príncipes que estavam com ele. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. O inimigo de nossas almas também utiliza a mesma estratégia dos gibeonitas. Ele mostra sempre o lado bom das coisas. Josué e os príncipes de Israel deixaram ser levados pela aparência, cometendo um grande equívoco e pagaram um alto preço. Então eles cometeram um grande equívoco ali e foi caro esse preço depois. Nós temos que vigiar, tomar muito cuidado ao nosso redor, as pessoas em que nós estamos nos envolvendo, estamos conversando, estamos ali, temos que tomar cuidado com quem a gente anda, porque o inimigo ele é astuto para querer nos destruir, para querer nos enganar, né? Fazer com que depois nós viemos, como Josué, pagar um grande preço, né? Que é o preço da desobediência. Então, não andemos como nércios, mas andamos vigilantes constantemente. No tópico 2 aqui, a armadilha é descoberta. 3 dias depois, os israelitas descobriram que os pretensos embaixadores de uma terra longínqua eram, na verdade, inimigos vizinhos. Desolado, o povo reclamou contra os príncipes da congregação. Quando Josué faz isso, daí 3 dias, todo mundo descobre, o povo ficou irado com Josué. E com um bom motivo. Ele, sendo líder, não poderia, de maneira alguma, ter deixado isso passar. E Josué também reconhece essa falha. Então, uma das coisas importantes de todos é reconhecer o erro. Há tempo de tentar arrumar aquela situação. Não adianta
um erro encobrir o outro e cometendo outro erro. É preciso estancar aquele mal, estancar aquela sangria de mal ali, para que não venha cometer mais pecados, mais falhas, encobrindo outro pecado. Então, logo de início, o povo se irou com Josué e todos os príncipes. Deus não se irou com o povo, porque o povo estava com a razão. Tá? Por quê? Porque eles não pediram conselho a Deus. Então, no tópico 3, a manutenção disso. Agora Josué tem que resolver essa situação, essa falha que ele cometeu. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Eles não poderiam. O povo de Israel firmaram uma aliança, colocaram nessa aliança o nome do Senhor e não pode voltar atrás. Quando nós fazemos um trato, temos que ser fiel nesse trato. Nós somos servos de Deus, a nossa palavra não pode voltar atrás. Por isso temos que tomar cuidado ao sair da nossa boca a nossa palavra, um combinado, porque nós temos que honrar aquilo que combinamos. A Bíblia fala muito sobre isso, para a gente tomar cuidado na hora de fazer as promessas, na hora de fazer os negócios, as coisas, porque temos depois que honrar com esses compromissos. E eles tiveram que honrar com isso. Então, afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão. Então, eles tinham usado o nome do Senhor naquela aliança. Eles fizeram no nome do Senhor. Então, isso é pecado. Quebrar seria pecado. Mais tarde, em 2 Samuel 21:2, vemos que Saul quebrou essa aliança, Saul mais para frente, e pagou um alto preço, depois teve que voltar de novo com os Gebianitas, porque aquilo foi uma aliança com Deus. Entendeu? Eles fizeram um trato, eles colocaram o nome do Senhor, então tem que ser cumprido por todos os israelitas. Então não deveria. Vemos que Saul quebrou a aliança, o que trouxe infortúnios devido à reparação que foi feita. Infelizmente, nós, quantas vezes nos comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos, ocorre que o Todo-Poderoso não se esquece. Ele aguarda que nós cumprimos as alianças. Isso que eu falo, temos que tomar cuidado. Quando falarmos alguma coisa, não podemos, tá? Em todas as nossas áreas. Num relacionamento, não podemos denigrir, não podemos de maneira alguma, não expor, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Temos que velar pela palavra que conhecemos, pelo nome do Senhor, pelos concertos que o Senhor pede na nossa vida, tá? E várias outras coisas. Em nossos dias, por exemplo, a aliança do casamento tem sido frequentemente vilipendiada. Não é, pois, sem causa que Deus diz que odeia o divórcio. Então, são essas coisas que nós fazemos um concerto, fazemos uma aliança e nós temos que cumprir. Nós temos que ser fiel à nossa palavra que fazemos perante Deus. No tópico 3, uma história de juízo e misericórdia. Os gebianitas são punidos. Então, quando viu que havia sido enganado, Josué ficou bravo. Naquele dia, Josué então instituiu os gebianitas como que eles seriam os rachadores de lenha e os que levavam água para o templo. Eles ficaram com esse encargo junto com o povo de Israel. Então, esse foi o preço que eles iriam pagar, né? Então, diz assim, naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram o Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis e trabalhosos em que espíritos enganadores têm tentado destruir a igreja e a fé dos crentes, trazendo heresias, modismos e uma pseudo-espiritualidade. Temos que estar vigilantes, buscando o Senhor em todo o tempo, pois o inimigo usa toda sorte de trapaça a fim de enganar o povo de Deus. A Bíblia nos serve como um exemplo. Ela está constantemente querendo nos ensinar. E aqui, como aconteceu com Josué, que ele foi enganado, nós estamos propensos a isso todos os dias. Toma cuidado, meu irmão. Vigia. Vamos vigiar. Jovem, adolescente, preste muita atenção nas suas companhias, nas conversações, porque o inimigo, ele não está de brincadeira.
ele quer destruir a sua adolescência, a sua juventude, ele quer trazer coisas ruins à sua vida. Tudo isso porque nós deixamos de vigiar, deixamos de ler a palavra, deixamos de buscar os estudos importantes da palavra de Deus, deixamos de nos alimentar espiritualmente e passamos a alimentar mais a carne, mais as nossas próprias vontades, mais os deleites da vida, entendeu? Isso vai nos deixando fraco, propenso ao erro, propenso ao pecado. No tópico 2, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Essa foi a solução que Josué encontrou. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos do santuário. Assim Josué curiosamente os puniu e os abençoou ao mesmo tempo, pois uma maldição não cai sobre uma cabeça que não mereça. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como nesse caso de gibeonitas. Estavam arrependidos, eles queriam preservar a sua própria vida, mas não sabiam como fazer. Mesmo com o erro, Deus teve misericórdia deles, porque eles foram humildes. Depois eles falaram com Josué, disseram o motivo que eles fizeram aquilo, que estavam com medo de perder suas vidas. Então, no tópico 3, bênção no lugar da maldição. Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacado para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruindo pela casa de Levi. É importante dizer que quando há um erro, quando você comete uma falha, o quanto antes você reconhecer, o quanto antes você se humilhar na presença do Senhor, Deus consegue mudar toda a situação. Então não adianta ir empurrando, escondendo, jogando debaixo do tapete, não. Resolve a situação quanto antes. Saia do pecado quanto antes, para que você possa resolver a tua situação com Deus e Deus mudar o teu cativeiro. Assim como ele mudou com os gibeonitas. Eles resolveram a situação, se humilharam diante de Josué, explicaram a situação para Josué. Deus viu o coração deles, que eles se arrependeram, que foi no momento que eles estavam com medo de perder a vida, e Deus ainda os abençoou. Então, apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo. Deus é bom, Deus é misericordioso. Que nós possamos tomar posse das bênçãos do Senhor, que possamos reconhecer nossas falhas e melhorar a cada dia. Esta é a conclusão desta lição, que venha a nos alertar, andar em vigilância, tomar cuidado, para que o inimigo de nossas almas não venha ganhar, armar ciladas e nos ganhar com essas ciladas, com essas artimanhas. Na conclusão, a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tomar qualquer atitude sem consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a Nova Jerusalém. São dois tópicos aqui importantes. Tomarmos muito cuidado, né? Que uma delas aqui é consultar o Senhor em todas as vezes que nós vamos tomar algumas atitudes, todas as vezes que nós vamos tomar algumas decisões, temos alguns negócios, vai fazer alguma coisa, consulta a Deus, leia a sua palavra, ora, pede a direção, não faça nada sem colocar Deus na frente. Que o Senhor venha abençoar a tua vida, a tua família, e que o Espírito Santo de Deus continue a falar no teu coração, meu irmão, minha irmã, adolescente que está aprendendo conosco esta palavra. Que Deus venha abençoar a sua vida, em nome de Jesus.